Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 7º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. E vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais e assim eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a aprovação. Para essa primeira semana, a unidade temática a ser estudada, conexões e escalas. Objeto de conhecimento, características da população brasileira. Habilidades, analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural como indígena, africana, europeia e asiática, assim como os aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. Os conteúdos relacionados a esta aula são etnias que compõem o povo brasileiro, distribuição e concentração da população brasileira no território, população absoluta e população relativa. E só lembrando, nós temos aí uma habilidade interdisciplinar com componente curricular de História, onde você vai ser capaz de analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial e também analisar a formação histórico-geográfica do território da América Portuguesa por meio de mapas históricos. Bem, e o tema da aula de hoje é os aspectos demográficos e sociais do Brasil. Com esta aula, estudante, você vai dar continuidade aos estudos iniciados no PET volume 3. Vai aprofundar os seus conhecimentos acerca da distribuição da população brasileira em todo o território brasileiro. Então, vamos a alguns conceitos importantes sobre esse tema. Somos uma população numerosa, distribuída de forma desigual. Bem, o Brasil ele é um país populoso, ou seja, possui um elevado número de habitantes em relação à grande parte dos países do mundo. É um país aí que tem uma população das maiores em todo o planeta, ocupando a 5ª posição entre os países mais populosos. E segundo várias pesquisas do IBGE, no ano de 2018, inclusive, a população absoluta no Brasil, ou seja, aquela quantidade de habitantes total de um lugar, era de aproximadamente 208 milhões de habitantes. Porém, um ponto que a gente precisa de observar é que a população brasileira não está distribuída de forma igual, uniforme em todo o território. Muito pelo contrário, nós temos áreas aí densamente povoadas, enquanto outras áreas que têm poucos habitantes. Essa distribuição ela ocorre de forma desigual e ela é explicada, em parte, pelo processo histórico de ocupação do território brasileiro. Lá no início, nós tivemos o processo de colonização nas áreas litorâneas, concentrando parcela da população nesta área, o processo heterogêneo de ocupação do território. Além disso, nós temos também um desenvolvimento de forma desigual, um desenvolvimento urbano e industrial, que leva a maior parte da população a concentrar em áreas urbanas, onde tem um expressivo crescimento econômico, como na região sudeste, que é a região industrial mais desenvolvida do país. Com isto, é uma região que vai atrair boa parte da população para residir nesta área. Para calcular a densidade demográfica ou a população relativa de uma área, basta a gente dividir o número absoluto de habitantes, ou seja, a população absoluta, que é o número total de habitantes, pela área do território. Fazendo essa divisão, nós vamos ter então a população relativa. Sabendo que a população brasileira em 2018 era de 208 milhões de habitantes num território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, fazendo essa divisão,
nós temos aí cerca de 24 habitantes por quilômetros quadrados, o que torna o Brasil um país populoso, porém pouco povoado, ou seja, apresenta um número elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Isso se deve ao extenso território brasileiro. Então, nós podemos dizer que a população relativa ou densidade demográfica no Brasil ela é baixa comparada com outros países. Recapitulando, alunos, nós temos aí que o Brasil é um país com um número elevado de população absoluta, ou seja, é um país populoso. A população absoluta em 2018 era mais de 208 milhões de pessoas. Então, a população absoluta se refere ao número total de habitantes de um lugar. E nós temos também a população relativa. População relativa é esse número total de habitantes dividido pela área do território. O resultado é a população relativa, que vai determinar se aquela área ela tem uma densidade demográfica alta ou baixa. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 7º ano do ensino fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.